Bom dia. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta interessante conferência e dizer que a minha intervenção não vai ser um retrato sobre o país, porque isso eu parto do princípio que o auditório está mais ou menos informado sobre o que é o caráter da austeridade em Portugal e as suas consequências. O que eu vou tentar fazer é tentar explicar como é que chegámos até aqui. E, portanto, através de uma análise da integração monetária portuguesa na Europa e no euro. E para isso eu tenho que recuar bastante no tempo e tenho que recuar até Maastricht, portanto, ao tratado que criou o projeto do euro em 1992. Depois passarei ao período entre a criação do euro até à crise financeira, em 2008, e depois farei algumas notas sobre a atual crise e a forma como tem sido lidada em Portugal. Portanto, o meu foco vai ser Portugal, mas já aqui todo um contexto europeu subjacente à minha apresentação. Portanto, eu começo com o que é que aconteceu em Maastricht. Em Maastricht, os países europeus acordaram a criação de uma moeda única e, inicialmente, por imposição dos países do norte da Europa, foram estabelecidos um conjunto de critérios de convergência dita nominal, ou seja, porque não eram critérios sobre convergência da economia em si, mas sim critérios de variáveis monetárias. Critérios estes que inicialmente havia a discussão que seria para deixar de fora o então chamado Clube Med, que era Portugal, Espanha, Itália e Grécia, mas que a facto é, os casos variaram do ponto de vista individual cada país, mas estes países conseguiram cumprir os critérios que eu enuncio ali, que não são muito diferentes depois do que aquilo que vem ser o Pacto de Estabilidade em 99. Mas, para mim, o que é importante perceber aqui na questão, porque é que é importante Maastricht? Portugal chega a Maastricht com uma taxas de inflação e taxas de juros muito superiores àquelas que eram as praticadas pelo resto da Europa. E, no entanto, se quer entrar para o euro, como acorda, em 92, tem que baixar a inflação e baixar a sua taxa de juros, para além de cumprir o critério do déficit orçamental de 3% e o critério da dívida de 60% do PIB. Qual é a estratégia, depois de alguma turbulência financeira, em 93, há uma crise do sistema monetário europeu, mas qual é a estratégia que Portugal segue na altura? É fixar o valor do escudo em relação ao sistema monetário europeu, dito de forma mais simples, é fixar o valor do escudo em relação ao marco, que é a grande moeda âncora da Europa nesta altura. E qual é o objetivo do governo ao fazer isto? Se eu fixo a minha moeda, se tenho um câmbio fixo como um país como a Alemanha, que tem uma taxa de inflação muito mais baixa e uma taxa de juros muito mais baixa do que a minha, eu estou a exercer pressão sobre todo o setor produtivo nacional exposto à concorrência internacional para não aumentar os preços. Porque se uma empresa exportadora portuguesa que concorre com uma alemã, vive num país com uma taxa de inflação de 10% e está a concorrer com outra que tem uma taxa de inflação de 2%, ela não pode atualizar os seus preços a 10%, porque senão, como temos um câmbio fixo entre as duas moedas, ele perde posição de mercado imediata. Portanto, o que nós tivemos em Portugal foi um ajustamento feito à custa, e este é o ponto importante que eu queria sublinhar aqui, feita à custa dos setores de bens não transacionáveis. Ou seja, os setores exportadores viram-se perante uma pressão competitiva que não estavam habituados por causa da desvalorização cambial. E, por outro lado, portanto, temos o setor dos bens transacionáveis, aquele que está exposto à concorrência externa, aquele que exporta, com as suas margens a serem comprimidas, e, por outro lado, com este processo de redução da inflação e redução da taxa de juro, temos o setor de bens não transacionáveis, ou seja, aquele que está protegido da concorrência externa, imobiliário, distribuição,
setor financeiro, a beneficiar da baixa da taxa de juros que vivemos durante os anos 90. E é por isso que nós, nos anos 90, temos, de facto, crescimento económico em Portugal, mas foi um crescimento puxado por estes setores, o setor imobiliário, e aí começam os nossos problemas de falta de competitividade externa em relação ao resto da Europa, que é onde estão os nossos principais parceiros comerciais. Eu foco também o ponto das privatizações. O maior período de privatizações coincide com o período do governo Guterres e não é coincidência com o facto de nós termos que cumprir o critério dos 60% da dívida, em que todas as receitas das privatizações em Portugal estão legalmente incutadas, têm que ser usadas para amortizar dívida, não podem ser usadas para gastos correntes. Portanto, nós entramos no euro em 1999, embora só tenhamos as notas e as moedas em 2001, e o euro é regulado e é a política europeia e a forma como ela é arquitetada tem duas componentes. Uma componente orçamental, expressa no Pacto de Estabilidade, ou seja, os países são obrigados a manter os limites que tinham, e até, aliás, o Pacto de Estabilidade no início, pelo menos, era mais ambicioso, apontava mesmo a redução do déficit total, ou seja, até zero, ter os limites, mas tinha um limite superior dos 3%, portanto, constrangia a política orçamental de todos os Estados, sendo que isso, para os Estados, em uma posição económica mais desfavorecida, em que o peso, em que a importância do Estado na dinamização económica seria maior, é um custo acrescido. Portanto, por um lado temos a política orçamental e, por outro lado, temos a política monetária, que basicamente se resume na independência do BCE em relação ao poder político e a inscrição nos seus estatutos que o seu principal objetivo, como há bocado a Eugénia já apontava, o seu principal objetivo é o controle da inflação. Todos os outros objetivos de crescimento económico, estabilidade do sistema financeiro, vêm depois deste primeiro objetivo que está nos seus estatutos. Portanto, com o euro, nós temos o peso e a importância das políticas públicas nos diferentes Estados é claramente limitado. Isso transforma como principal, ou seja, a ideia e a arquitetura feita desta forma, ou seja, em que a política monetária está limitada e a política orçamental também, a principal variável de ajustamento passam a ser os custos salariais, ou seja, a concorrência e a forma como as economias se ajustam no espaço da zona euro passa por ver quem é que consegue desvalorizar mais o trabalho. E aí temos todos um conjunto de países, quase, eu diria todos, a empreender um conjunto de reformas laborais no sentido de liberalizar o mercado de trabalho, de fragilizar a posição do trabalho e, portanto, de desvalorizá-lo. E este tipo de reformas está quase inscrita que não é uma coincidência que tenha sido feita ao mesmo tempo que a criação do euro, na estratégia de Lisboa, que aponta... Eu tenho 5 minutos para falar, para dizer o resto da minha intervenção, mais de metade da minha intervenção, que está na estratégia, está inscrita na estratégia de Lisboa, que foi em Portugal, era de Lisboa, Maria João Rodrigues era a grande ideóloga, eu não me vou alongar por aqui, mas basicamente o resultado desta corrida, neste resultado da corrida pela compressão dos custos de trabalho, a grande campeã, do ponto de vista nominal, é a Alemanha, que é esta linha reta, mais ou menos reta, que vocês desde 95 até à atualidade, os custos nominais, eu não estou a falar dos nominais e não dos reais, ou seja, a inflação aqui não está descontada. O grande campeão é a Alemanha, e aqui temos depois os países da periferia, que têm, eu diria, evoluções dos custos unitários nominais de trabalho mais razoáveis, mas aqui há um ponto importante. Estamos a falar
estes custos unitários nominais do trabalho incluem inflação, e estamos a falar de países, os países da periferia, onde a produtividade foi sempre mais elevada, o crescimento da produtividade foi sempre mais elevado do que na Alemanha. Portanto, a Alemanha ganha competitividade não por acréscimos de produtividade, mas sim porque consegue comprimir os seus custos salariais de forma bastante mais bem-sucedida. As razões por trás disso podemos depois discuti-las, do que a periferia. E, portanto, à medida que os países do centro, aqui simbolizados pela Alemanha, ganham competitividade, os países da periferia a perdem, a consequência é a balança de transações correntes. Temos uma degradação, ou seja, o que é a balança de transações correntes? É a relação que cada país tem em relação ao exterior sobre os bens e serviços que vende. E, portanto, o que nós temos é toda a periferia do Sul a ter déficits cada vez maiores, ou seja, a comprar mais ao exterior do que vende, e exatamente a simetria, no caso alemão, que é a linha vermelha, com excedentes cada vez maiores. Quando um país tem um déficit, tem que financiar o seu déficit. E quando um país tem um excedente, tem que reciclar de alguma forma esses fundos. E o resultado foi todo um processo de endividamento das periferias ao longo dos últimos 10 anos, que tomou diferentes formas. No caso do grego, por exemplo, tomou de facto a forma de endividamento público. No caso português, foi endividamento privado, como se pode ver por este gráfico, em que temos as componentes da dívida portuguesa. A cor de laranja é o Estado, a vermelha são as empresas, e vemos aqui um grande crescimento da dívida das empresas, sendo que o investimento em Portugal estagnou. Ou seja, a minha desconfiança aqui é que isto foi endividamento das empresas portuguesas que foi usado para comprar ativos no estrangeiro, usando uma moeda que era forte, que é o euro, e assim se explica os investimentos da Jerónimo Martins na Polónia, aos investimentos em Angola. E depois temos o grande endividamento das famílias. Temos endividamento do setor financeiro, que é verde, e depois o endividamento das famílias. Que, como nós sabemos, e ao contrário dos mitos que ouvimos todos os dias na televisão, tem pouco a ver com viagens à República Dominicana, mas tem sobretudo a ver com crédito à habitação. 80% do crédito concedido às famílias em Portugal foi crédito à habitação. Portanto, estamos a falar de um bem básico, essencial, cuja provisão pública é deficiente. E que, por outro lado, vale a pena vincar que só 40% das famílias portuguesas é que tiveram acesso ao crédito. Portanto, obviamente, quem tem acesso ao crédito não são os mais desfavorecidos. Eu esqueci-me de uma pequena nota em relação à Alemanha. Fala-se da Alemanha enquanto grande campeão europeu. A Alemanha, durante a primeira década do euro, é uma economia estagnada e é a economia da Europa, segundo o estudo da OCDE, em que de 95 a 99, onde cresceu mais a desigualdade e a pobreza. Estamos a falar sempre em termos relativos, como é óbvio, mas vale a pena vincar esta ideia de que os trabalhadores alemães claramente não ganharam com este ajustamento. Quanto tempo é que eu tenho? Tenho 2 minutos extra. Crise financeira, eu vou ser muito rápido. Nós temos a crise financeira internacional, há uma queda, há um aumento do déficit do Estado, houve aumentos de déficit do Estado por toda a Europa. Em Portugal, como no resto da Europa, esse déficit é criado não por um aumento da despesa, que é marginal, como se vê ali, mas sim por uma queda de receita. E a partir do momento que temos esta combinação entre aumento do endividamento público e um grande déficit externo, endividamento externo, mesmo privado, abre o campo para os receios da capacidade do país conseguir pagar a sua dívida ao exterior, seja ela pública ou privada, não é só pública. E, portanto, a partir do momento que estes receios se instalam, e começaram com a Grécia e Portugal foi contagiado, porque a estrutura é parecida e a dinâmica é parecida, tivemos toda a especulação financeira e a impossibilidade do Estado português de se financiar nos mercados e, portanto, ter que recorrer à Troika. A resposta europeia, eu vou ser muito rápido aqui, não vou entrar mas, em detalhe, a austeridade leva necessariamente à recessão. A recessão é a redução do PIB, portanto, o endividamento em relação à capacidade de criação de riqueza do país não diminui, aumenta.
E estamos hoje claramente numa trajetória insustentável de dívida. E, portanto, o atual remédio não está a funcionar. Por outro lado, e este é o meu último slide, só uma pequena nota em relação... Portanto, nós temos grandes limites à política orçamental, temos cortes, impostos, e por outro lado temos uma política monetária do BCE que há aqui duas distinções que eu acho que é importante fazer. Uma é entre Estados e bancos. Os bancos têm acesso a liquidez, a empréstimos de curto prazo do BCE. Os Estados não se podem endividar, está proibido estatutariamente, pelos tratados europeus, não se podem endividar perante o BCE. Uma clara discriminação, porque depois o Estado vai se endividar na banca e a banca fica com a diferença. E depois há aqui e acabo com isto, há a diferença entre liquidez e solvabilidade, e aqui na atuação do BCE. É que se o BCE pode ajudar os bancos nas questões de liquidez, ou seja, de financiamento de curto prazo, o que nós temos observado, e isto é muito claro hoje então com a história da recapitalização da banca, é que a solvabilidade, ou seja, a capacidade de saber se o banco está falido ou não, é responsabilidade dos Estados nacionais, e não da arquitetura monetária europeia. Por isso, temos hoje todos os esquemas de recapitalização bancária e tivemos, em Portugal, nós temos o famoso caso do BPN, que foram responsabilidade nacional e não europeia. Portanto, há um problema neste Banco Central que não tem uma garantia orçamental europeia que lhe permita agir como agem os restantes bancos centrais. Peço imensa desculpa.